Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos estar lendo os versículos 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Até esse versículo, você acaba de perceber a grandeza do nosso Deus. E nós vamos trazer uma mensagem daqui a pouco sobre isso. Antes, porém, eu queria fazer uma declaração de amor pública. Eu quero, através de um vídeo, fazer uma declaração de amor, e assim nós vamos dar sequência a essa mensagem. Eu quero que apaguem todas as luzes, por favor. Oh, meu doce e amado Jesus Cristo, como teu coração é lindo, teu precioso ser me maravilha, teu ser iluminado me deslumbra. Ó Salvador tão querido, quero tanto ter um coração semelhante ao teu. Quero ter um coração ensinável e dotado de tua perfeita humildade. Esvaziaste da tua majestosa glória e conosco vieste habitar. Conosco, seres cheios de orgulho e egoísmo, tristemente corrompidos em nossos próprios pecados. Quero tanto ter tua humildade tão graciosa. Por ela nunca te cansas de nos estender tua santa mão, mesmo nas tantas e tantas vezes que pela dureza e insensibilidade de nossa alma teimamos em rejeitá-lo. Teu coração insiste em ficar conosco, insiste em nos amar. Ó meu Jesus tão humilde, como teu coração é lindo. Quero ter um coração inundado do teu apaixonante e maravilhoso amor. Amor que nos amou com todas as forças do teu ser, mesmo quando ainda éramos seus inimigos. Amor que nos amou suave e ternamente,
mesmo quando ainda escarnecíamos de tua existência tão iluminada. Amor que nos amou insistentemente, mesmo quando ainda sentávamos no trono de nosso egocentrismo, completamente cegos em nossa pueril arrogância. Amor que nos amou tão docemente, mesmo nos momentos onde amargamente desprezávamos e recusávamos teu abraço tão amigo. Ó meu Jesus tão amoroso, como teu coração é lindo. Quero ter um coração cheio de tua bondade, bondade de quem, sem hesitar, dividiu toda a sua eterna herança conosco. Bondade de quem abriu-nos o céu e alegrou-se em nos permitir chamar seu Pai de nosso Pai. Bondade de quem nos fez assentar nos lugares celestiais para juntos reinarmos. Bondade de quem suportou sozinho o inferno para tornar possível compartilhar conosco o reino do seu amor. Ó meu Jesus tão bondoso, como teu coração é lindo. Quero ter um coração que exale a tua fidelidade, tua pura e santa essência de fidelidade tem permanecido mesmo na minha mais triste infidelidade. Teu coração tão fiel nunca trai. É tua imutável fidelidade que me faz descansar numa certeza inabalável de salvação eterna e imerecida. É a tua fidelidade, a minha mais terna, a minha mais doce companheira. Ó meu Jesus tão fiel, como teu coração é lindo. Quero ter um coração permeado pela tua dadivosa compaixão, compaixão que levou-te a sofrer minhas dores, absorver meus sofrimentos e chorar as minhas lágrimas. Compaixão tão forte que faz teu espírito mover-se e perturbar-se dentro de si por causa das minhas merecidas aflições. Ó Jesus, quando a minha alma adentra o vale da sombra da morte,
É a tua compaixão a minha mais constante, a minha mais real e a minha mais viva companhia. Meu Jesus tão compassivo, como teu coração é lindo. Quero ter um coração que se assemelha ao teu extraordinário perdão. Perdão emocionante que a nós tão generosamente concedes. Perdão ofertado como um presente absolutamente gratuito, mas que pelo qual pagaste um preço absurdamente caro. Custou-lhe o cruel castigo das nossas culpas. Nós merecíamos tal punição, mas tu, em nosso lugar, suportaste as dilacerantes chicotadas arremessadas pelos nossos pecados. Chicotes impiedosos cortaram teu corpo de carne e desnudaram teus ossos. Estabeleceram marcas profundas. Porém não tão profundas como as marcas do teu eterno perdão. Sofrimentos inimagináveis mergulharam-te nas mais densas e agonizantes trevas. Trevas essas que pertenciam tão somente a nós. A morte doída que nós deveríamos morrer, tu morreste. Decidiste e escolheste morrer para que nós pudéssemos viver. E hoje o teu perdão e o teu amor nos absolvem e nos acolhem. Ó Jesus tão misericordioso, como teu coração é lindo. Quero ter um coração que tem o acolhimento que encontrei no teu. Emociona-me no teu amor, pois em cada um dos meus arrependimentos, em cada um dos meus retornos, tu me fizeste sentir-me tão amado, tão querido. Oh, meu Jesus tão sensível, como teu coração é lindo. Quero ter um coração que tenha a mesma perseverança da tua esperança. Esperança que te levas a nunca desistir de mim. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, meu tão grande e majestoso amigo. Te amo, Jesus. Te adoro. Como teu coração é lindo. Jesus.
Jesus, te amo mais do que te amo. Sim, Jesus, te amo mais, muito mais do que te amo. Se eu conseguir continuar essa mensagem, eu quero dizer que Jesus é tudo. Todas as coisas subsistem por Ele. Ele é todo poderoso, fez todas as coisas. Mas apesar de toda a sua grandeza, o que eu mais admiro em Jesus é o seu coração. Ele não precisaria ter um coração assim. Mas Ele tem. E é esse coração que me impressiona, me encanta, me entusiasma, me alegra, me maravilha. É esse coração maravilhoso dele que me faz adorá-lo, honrá-lo e sentir-me absolutamente privilegiado por tê-lo no meu coração. A minha oração é ao mesmo tempo uma declaração de amor, porque eu quero ter um coração semelhante ao dele. É a minha oração e a minha declaração, porque alguém conhece um coração mais lindo? Alguém aqui conhece um coração mais tremendo? Alguém conhece um coração tão extraordinário como o dele?
meditava no seu coração, percebendo, como foi aqui dito no vídeo, a sua humildade. Eu quero ler com vocês, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é Deus Todo-Poderoso, todas as coisas subsistem por Ele, para Ele. Você pode imaginar a grandeza desse Jesus, você pode imaginar por breves momentos a grandeza extraordinária de Jesus Cristo. Sempre trago à minha memória a minha pequenez diante desse universo. É importante, porque às vezes nós fazemos o centro do universo a nossa própria pessoa. Parece que tudo gira em torno de nós, e a gente meditando um pouquinho só na imensidão desse universo, como já o fizemos aqui, mas repito, dentro, por exemplo, do Sol, do astro Sol que nos aquece todos os dias, cabem milhares de planetas Terra, milhares de planetas Terra. O Sol nos parece evidentemente menor porque está muito distante do planeta, mas cabem milhares de planetas Terra dentro do Sol. Agora, dentro de uma única estrela, essas que nós vemos aparentemente tão pequenas, dentro de uma estrela cabe milhões de sóis. É que as estrelas estão tão distantes, mas tão distantes, que nós só conseguimos ver, depois de muito tempo viajando por esse espaço, a luz delas. Mas se pudéssemos vê-las, nós iríamos entender uma coisa: quão pequeno é o planeta Terra diante desse universo. E dentro da Via Láctea, onde está o planeta Terra, só dentro da Via Láctea existe bilhões e bilhões dessas estrelas. Mas dentro do universo existe milhões, entre aspas, de vias lácteas. Fazendo uma comparação que ainda não chega a um ínfimo da verdade, você pode imaginar o que é um grão de areia diante de toda a areia do planeta Terra? Se pegarmos um grãozinho de areia e colocarmos diante de todas as areias do planeta Terra, aquele grão desaparece. Assim, numa comparação, como eu disse, extremamente ínfima à verdade, assim é cada um de nós diante desse universo. Um pontinho. Mas em contrapartida, você pode imaginar a grandeza de quem criou esse universo. Você pode imaginar por breves momentos a grandeza de Jesus Cristo.
porque por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Mas esse ser tão extraordinário, majestoso, tem um coração tão humilde, que ele decidiu, por conta própria, como diz o texto, humilhar-se a si mesmo, diminuindo-se ao tamanho de um homem que veio para morrer por outros, que veio para ser agora humilhado pelos outros homens. Esta humildade de Jesus é absolutamente apaixonante. E diz o texto, aquilo que talvez falamos aqui a semana retrasada, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu medito muito neste versículo todas as vezes que eu estou meditando na humildade de Jesus, porque é Ele que está falando aqui. Ele está falando que fica batendo na porta do nosso coração, esperando que a gente abra. Um ser tão grande e majestoso, pedindo licença para entrar no nosso coração, na nossa vida. Imaginemos por breves momentos um homem importante nessa terra, por exemplo, o presidente de um país, batendo na porta de um casebre, de um favelado, e só entrando se ele permitir. É uma analogia pequena diante do que Jesus faz conosco, mas a humildade dele faz ele ficar batendo na porta, querendo entrar para estar na intimidade de cada um de nós. E o que nós fazemos, olhemos para as nossas vidas, quando achamos que todo o universo está girando em torno de nós, é que nós somos tão ocupados, que nós somos tão importantes. O que nós falamos para Jesus: ó Jesus, volta semana que vem, eu estou muito ocupado hoje. Ele desiste? Não, ele continua batendo. Posso entrar hoje na tua vida, meu filho? Cear com você? Oh Jesus, hoje eu estou tão ocupado, estou assistindo futebol, o senhor não está vendo? Meu time está atacando, vai fazer gol. Tá bom, eu volto depois. Ele bate. Posso entrar, meu filho? Justo hoje que eu estou no Facebook, Senhor, tenho tanta coisa importante para ver aqui no Facebook. O Senhor está querendo a minha companhia. Ah, Jesus. Qualquer um de nós com certeza diria mais ou menos assim: olha, vai caçar sapo. Tchau, nunca mais apareço. Mas ele não desiste. Sabe por quê? Porque ele é humilde. O amor gera humildade no seu coração. Então eu tenho razão de sobra para dizer: Jesus tão humilde,
como teu coração é lindo. O Senhor Jesus mostra seu apaixonante amor, um amor que faz parte da sua essência, do seu coração. Veja o que diz a Bíblia lá em Romanos capítulo 5, versos 6 a 10. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ele morre por nós quando ainda éramos seus inimigos. Na última Santa Ceia, eu fiz uma pergunta para você. Eu quero repetir e aprofundá-la um pouco mais. Você que ama bastante essa pessoa que está do teu lado, quem sabe seja tua esposa, quem sabe seja seu marido, ou teu filho, tua filha. Você que é pai e mãe, está com o filho aqui presente. Você que ama bastante essa pessoa que está do seu lado, quero lhe fazer uma pergunta. Você morreria por ela? Você daria a vida por ela? Eu sei que alguns devem ter pensado lá dentro do coração, claro, essa pessoa eu amo muito, eu daria a minha vida. E eu pedi para você, na última vez, pensar bastante se isso é verdade mesmo. Porque às vezes você não consegue morrer nem por seu orgulho. Essa pessoa que você ama, às vezes fala uma coisa atravessada, faz algo que você não gostaria, e você não consegue pedir perdão. Você cria uma barreira quase que inseparável, e quem sabe fica emburrado com essa pessoa 2, 3 dias, um mês, fazendo greve de comunicação ou de intimidade, quem sabe quanto tempo? Porque o orgulho está vivo, você não consegue morrer para o seu orgulho, quanto mais morrer de verdade por essa pessoa. Mas talvez você esteja dizendo, não, comigo é diferente, eu com certeza eu morreria por meu filho, ou por minha filha, por meu marido ou esposa. Eu morreria sim, se ele precisasse. Mas agora eu quero que você pense num inimigo, numa pessoa que te fez muito mal, numa pessoa que te prejudicou. Eu quero que você pense nessa pessoa que prejudicou você, ou alguém que você ama muito, que entristeceu a sua vida. Por essa pessoa inimiga, eu pergunto, você morreria? Pois Jesus morreu quando nós ainda éramos seus inimigos. Mas eu quero ir mais longe nesta noite. Eu quero que você pense naquele pernilongo que nesse calor te perturba à noite. Eu quero que você pense num inseto, aquele bicho peçonhento talvez. Você daria a vida por ele? Pois eu quero lembrar-te que
nós não éramos filhos de Deus, nós éramos apenas criaturas. Tanto quanto esse pernilongo está distante de nós, nós ainda mais distantes do Criador. Éramos criaturas e criaturas absolutamente imprestáveis, cheias de orgulho, de pecado, de trevas. Mas Ele morreu por nós. Seu coração é lindo ou não? Que Jesus maravilhoso, apaixonante, que me traz a sua presença, mas antes de me erguer de um inseto à sua presença, Ele sai da sua altura e se entra no meu nível de inseto, porque só um inseto poderia salvar um inseto. Não, Ele não nos pegou daqui e nos levou lá, Ele desceu aqui para nos levar lá. Esse é Jesus. Que coração lindo, que coração maravilhoso. Este Jesus tão amoroso também tem um coração cheio de bondade. Em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6, nós lemos assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Senhor Jesus, Ele não quis só salvar, Ele não quis simplesmente salvar, mas Ele salvou para dividir conosco tudo o que possuía. Não ocultou nada, não separou nada para Ele. Tudo na sua vida, tudo no seu coração, Ele divide conosco. Por isso a palavra de Deus diz que e nos vivificou juntamente com Cristo. Tudo Ele faz junto conosco. Ele compartilha tudo, a ponto de compartilhar o seu próprio trono. A palavra mostra-nos que Ele divide o seu reino e nos chama para reinarmos juntos. Só que antes de ser possível Ele nos dar desta bondade que faz com que divida tudo, Ele precisou descer ao inferno. Sabe quem o acompanhou lá? Você? Eu? Estávamos lá consolando, estávamos lá dando uma força para ele enfrentar o inferno? Não. Sozinho. Absolutamente sozinho. Enfrenta, vive o inferno
para tornar possível dividir o reino do seu amor com todos nós. Que coração lindo, que coração apaixonante. E a fidelidade do coração de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 8 a 9, diz assim: o qual nos confirmará. Essa palavra confirmar no grego também significa segurar. O qual nos confirmará, segurará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você tem um amigo de verdade em Jesus. Ele nunca, jamais irá voltar atrás. Nenhuma circunstância mudará a sua opinião sobre nós. Nada irá alterar o coração fiel dele. Ele vai ficar conosco até o fim, porque ele é fiel. Você tem nele um amigo de verdade, amigo que nunca te vira as costas. Embora muitas e muitas vezes possamos nós virar as costas, ele permanece fiel. E esta fidelidade dele me permite descansar na certeza de uma salvação que dia após dia eu tenho consciência absoluta, não mereço. Não mereço, não merecemos, mas ela é nossa. Enquanto Jesus for fiel, ela é nossa. E Ele será fiel para sempre. Por isso essa salvação é nossa para sempre. Este Jesus maravilhoso também tem um coração cheio de compaixão. Veja o que diz a palavra lá em Lucas capítulo 7. E quando chegou, verso 12, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela aí uma grande multidão da cidade. Verso 13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar, e entregou a sua mãe. O que levou Jesus a ressuscitar o filho único daquela viúva? Seu coração cheio de compaixão. Ele olha para aquela senhora e o coração dele se quebranta, o espírito se move, se conturba dentro dele, e a compaixão profunda dele move-o em direção ao milagre. Em Lucas capítulo 15, um dos versículos mais tremendos da parábola do filho pródigo, onde diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou.
Você conhece a parábola do filho pródigo, já pregamos diversas vezes. Mas lá vinha o filho que tinha gastado toda a herança, que anos estava fora de casa, vinha absolutamente destruído, cabeludo, descalço, roupa esfarrapada, sem banho, cheirando a porcos, fedendo, a ponto de provocar ânsia de vômito. E este filho rebelde, que havia desprezado o lar, o coração do pai, ele está vindo. E o pai observa ao longe o filho voltando. E o coração do pai começa a doer. Há um misto de dor e de alegria. Alegria por ver o retorno daquele filho, e dor por ver o sofrimento do filho, por ver como que o filho estava. Esta compaixão quer fazer algo, e não dá tempo de esperar que esse filho venha até ele. Ele então corre para o filho. Mais uma vez, o Deus Todo-Poderoso desce e se coloca na posição de inseto para salvar inseto. O pai corre, movido de íntima compaixão. Este é o coração de Jesus. É ou não é um coração apaixonante, lindo, maravilhoso? Este coração cheio de compaixão também é cheio de perdão, perdão extraordinário. Uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento é uma passagem que descreve Jesus Cristo. Isaías 53, versículos 1 em diante, veja que texto extraordinário, descrevendo o que Jesus fez. Diz assim, a partir do verso 1: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Eu paro e daqui a pouco continua a leitura. Jesus se faz homem, nasce de uma família extremamente pobre. Maria era pobre, José era pobre. E se não bastassem serem pobres, precisaram se refugiar, porque havia um decreto de matança da parte de César, de Herodes, para eliminar todas as crianças. E o bebê Jesus nasce entre animais, num celeiro. Seu corpinho é colocado entre palhas num coxo onde os animais comiam. Ele nasce numa estrebaria, fedendo a fezes de animais, como uma raiz de uma terra seca, sem formosura. Quem vai querer um bebê como este? Quem vai querer um Jesus que anda a pé, falando do amor de Deus, e que como um bandido morre numa cruz?
Verso 3: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Até mesmo seus irmãos não queriam chamá-lo de irmão. Toda a sua família, com exceção de Maria, José já havia morrido. Todos os demais irmãos, e eram muitos, irmãos e irmãs, tinham vergonha de Jesus. Desprezavam. E lá na cruz, todos os discípulos, com exceção de João, também abandonaram. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em Apocalipse capítulo 1, versos 5: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Nós recebemos um perdão de um Deus maravilhoso, um perdão absolutamente gratuito, não nos custa nada. Um perdão que recebemos sem nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de obra que possamos fazer, nenhum tipo absoluto de sacrifício humano, que equivocadamente alguém poderia dizer: eu me sacrifiquei, mereço ser perdoado. Não, é um perdão absolutamente de graça, gratuito. Mas gratuito porque ele pagou um preço absurdo, a ponto de derramar o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Eu oro sempre: Senhor, quero ter um coração que tenha o acolhimento que encontrei no Teu. Um coração que está aberto 25 horas por dia. Você quer encontrar um coração escancarado para você 25 horas por dia? É o coração de Jesus. Um coração que excede até mesmo o tempo. Em tempo e fora do tempo, o coração dele está aberto, porque quer acolhê-lo. Permita-me citar novamente Lucas 15, 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele filho retornava para casa, sentindo-se absolutamente indigno. Ele dizia dentro de si mesmo: sou indigno, não sou digno sequer de chamar o meu pai de meu pai, não sou digno sequer de ser chamado filho do meu pai, não sou digno disto, sou completamente indigno, sei o que eu fiz, sei o que eu pratiquei, foi terrível, foi horrível, me sinto e sou absolutamente indigno. Mas o pai o acolheu com tanto amor,
que aquele sentimento de indignidade diluiu-se pelo poder do seu amor. São tantas e tantas vezes que nós nos sentimos indignos, mas o Senhor nos acolhe com tanto amor, que logo estamos completamente envolvidos no seu coração. Não há repúdio, não há acusação, apenas os braços abertos de quem ama a ponto de acolher e de perdoar. Esse coração é lindo, ou não é? Apaixonante demais. Eu me lembro, contei aqui em outra oportunidade, quando eu era adolescente para jovem, eu praticava um determinado tipo de pecado, que não importa agora, mas importa o que eu senti na época. Depois de ter cometido aquele pecado, que para a época era grande, para hoje não, coisas de adolescente, eu me lembro que eu prometia para ele todos os dias: eu não pratico mais, se o Senhor me perdoar dessa vez, eu não cometo mais esse pecado. E eu repetia aquele pecado, e eu voltava a pedir perdão. Não, eu peço perdão de novo. Mas essa coisa ficou tão oca, e tantas vezes que eu estava pedindo perdão, que uma vez corajosamente eu orei para Jesus, dizendo: Senhor, essa foi a última vez, se o Senhor me perdoar agora, nunca mais vou praticar. E se eu vier a praticar novamente, eu quero que o Senhor me abandone, nunca mais fale comigo, porque eu vou merecer. E eu me senti perdoado. Passou-se um determinado período e eu voltei a cometer o pecado. E um sentimento de abandono, de quem jamais conseguiria ser perdoado de novo, tomou conta de mim. Eu fiquei absurdamente aflito e vazio e agoniado dentro de mim. E eu me lembro que eu estava trabalhando e eu não conseguia prestar atenção no trabalho, porque eu estava agonizando dentro de mim, porque eu sabia dentro de mim, eu achava, melhor dizendo, dentro de mim, que eu estava definitivamente separado de Deus. Eu havia eu mesmo dito com a minha boca aquilo, que eu precisei sair mais cedo do trabalho. Saí mais cedo, não voltei mais para trabalhar, me enfiei no quarto, e ali chorando, eu sentia um vazio enorme dentro de mim. Eu sentia-me absolutamente indigno, merecedor de castigo, merecedor de abandono. E eu não tinha coragem de abrir a Bíblia, e eu não conseguia ouvir o Espírito Santo falar no meu coração. Depois de horas e horas, numa aflição agonizante, eu me ajoelhado à beira da cama, me lembro como se fosse hoje, eu falei assim com Deus: Deus, por favor, eu sei que o Senhor tem razão, mas eu quero que o Senhor me fale pela última vez, me dê uma última palavra, a última palavra, porque eu não aguento mais. E a Bíblia estava sobre a cama, e eu abri a Bíblia, falei: vou abrir a Bíblia aleatoriamente. Eu abri a Bíblia aleatoriamente e coloquei o dedo sobre ela, e caiu num versículo. O versículo dizia assim: Pedro perguntando para Jesus: até quantas vezes, Senhor, devo perdoar o meu irmão?
Até 7. E Jesus diz assim para Pedro: não, Pedro, eu não te digo que 7 vezes você deve perdoar o seu irmão, mas 70 vezes 7. Que é um provérbio que indica infinito. Sempre, não 1 nem 7, mas 70 vezes 7 você deve perdoar o seu irmão, sempre. Eu bati os olhos, li aquele versículo, e a voz de Deus falou aos meus ouvidos de uma maneira como nunca antes eu tinha ouvido. Ele disse: meu filho, aquilo que eu mando as pessoas fazerem, eu faço. Eu pulei de alegria, porque o Espírito de Deus estava falando: eu não te perdoo 1 vez, nem 2, nem 7, mas sempre, sempre, sempre te perdoarei. Este é o coração de um Jesus extraordinariamente grande. Esse coração tão sensível de Jesus nunca desiste de nós. Em Mateus capítulo 23, versos 37, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Conta-se uma história verídica que certa vez ocorreu um incêndio numa fazenda. O incêndio alastrou-se da casa para o curral, para o galinheiro, para, enfim, os lugares todos. O fogo consumiu, e depois da destruição, as pessoas começaram a andar pelos escombros e chegaram até onde ficava o galinheiro e encontraram uma galinha carbonizada ali, só uma. E eles começaram a conversar: mas puxa vida, por que essa galinha burra morreu? Galinheiro tão grande, a porta do galinheiro aberta, todas as outras, ao primeiro momento que viram o fogo, correram, sumiram daqui, estão vivas. Essa galinha burra está morta. Será que aconteceu com ela? Então ali estavam olhando, e uma pessoa deu um chute na galinha carbonizada, e quando ela deu um chute, ela virou, e debaixo das asas estavam os pintainhos dela. Ela morreu por causa dos pintainhos. Aquela galinha não conseguiu deixar os pintainhos ali. Tentou protegê-los do fogo até a morte. É assim que Jesus está descrevendo. Uma galinha nunca abandona os seus pintainhos. Jesus nunca desiste de nós. Ele não desistiu até a morte, e não vai desistir nunca de nós. Por quê? Porque seu coração não permite. Este coração é o coração do nosso Deus. Por isso eu terminei o vídeo dizendo:
Jesus, Jesus, eu te amo mais do que te amo. Sabe por que eu disse isso? Porque eu não consigo me contentar em só dizer para Ele: eu te amo, Jesus. Mas eu não conheço outra palavra em português que possa expressar mais do que eu te amo. Então eu deixo para que o Espírito faça essa leitura, e o meu coração e o meu ser sempre vai dizer para Jesus: Jesus, eu te amo, mas eu te amo mais do que te amo. Porque eu sei que tu me amas mais do que me amas. Porque isso que o Senhor fez por mim é mais do que amor, é mais do que a minha mente concebe sobre o amor. Há de existir palavras, e elas estão no campo das línguas estranhas, maiores do que simplesmente dizer: te amo e obrigado. O meu espírito não se contenta em dizer só te amo. Nesta noite, apaixone-se por Jesus mais do que você já é apaixonado por Ele. Porque tudo que importa, amado, e você vai descobrir isso todos os dias, tudo que importa na verdade é ter Jesus, é estar com Ele. Ele é tudo, 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 de verdade. Ele é o nosso todo. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, o Teu Espírito nos tem ajudado a conhecer o Teu coração. E ainda é muito pouco que nós conhecemos dele. Mas o pouco que já conhecemos tem nos deslumbrado, tem nos maravilhado, tem nos feito sentir-se absolutamente amados, protegidos, acolhidos. E dizer que o teu coração é lindo, é a expressão que está brotando de verdade do nosso íntimo. Queremos que todos os dias tu recebas de cada um de nós uma oração e uma declaração de amor. Te amo mais do que te amo. Olhando para Jesus, sem tirar os olhos desse apaixonante Jesus, dê a Ele uma salva de palmas.